Graças a Deus, estamos aqui no Estúdio Escuta Fé. A paz do Senhor, pastor Elizabeth. Pai Senhor, pastor Henrique, Pai Senhor a todos, em nome de Jesus. Estamos hoje aqui no nosso estúdio, aqui no nosso podcast de Escuta Fé, falando um pouco a respeito do profeta messiânico, a respeito do profeta Isaías. Quem é o profeta Isaías? Para que ele foi chamado? Qual o propósito de Deus na vida dele? Qual foram os motivos? Qual foram as lutas? Qual foi os momentos difíceis que ele enfrentou? Nós vamos hoje aqui falar um pouco do profeta Isaías, né, pastora? É isso aí, pastor. Eu quero dar liberdade para você, pastora, dar início a respeito desse assunto, a respeito do chamado de Isaías. Na verdade, pastor, eu queria trazer aqui sobre o propósito de Isaías, Bacana, né? Porque um chamado sem um propósito não faz muito sentido, né? Então, quando Deus ele chama alguém, ele tem um propósito a ser carregado, um propósito a ser feito. Por exemplo, quando Deus me chamou, eu tinha um propósito a ser exercido, que na verdade. E o propósito do profeta Isaías o profeta Isaías foi primeiramente chamado para profetizar sobre o reino de Judá. Judá estava passando por um tempo de reavivamento e um tempo de rebeldia muito grande. Judá foi ameaçado de uma tribulação, mas foi poupado pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus. E quando nós olhamos, Isaías ele proclamou uma mensagem de arrependimento de pecado e de expectativa de esperança do livramento do Deus, do futuro, que na verdade é o que Isaías ele vem, carregando, ele vem profetizando. É bem verdade. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Isaías foi o profeta que mais falou a respeito do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós que nós somos amantes da Bíblia Sagrada, nós pesquisamos a respeito da palavra de Deus, nós aprendemos, pastora, que Isaías ele foi chamado por Deus. Isaías, filho de Amós, Isaías, a quem Deus escolheu para ser um profeta, naquela geração. Segundo a história, Isaías era primo, parente de Uzias, Isaías ele tinha uma facilidade no reinado de Uzias, E você vai ver, pastora, que Isaías, ele vai despertar o chamado que Deus tem na vida dele depois de uma perca. Depois que ele enfrenta o luto na sua casa. Interessante, pastor Elizabeth, que Isaías, a Bíblia diz que ele só viu a manifestação de Deus, a glória de Deus, depois que a dor entrou na sua casa. Depois que o luto entrou na sua casa, que a morte entrou na sua casa. E eu vejo que Isaías, ele, diante dessa história, diante desse propósito que Deus permitiu ele enfrentar, nós aprendemos muita coisa dele, senhor não? Sim, pastor. Na verdade, o mais interessante de tudo é que ele já era escolhido para profetizar. Ele já foi separado para profetizar e para proclamar a vinda do nosso Messias, que é Jesus. Só que ele foi entender, se nós analisarmos bem a nossa Bíblia Sagrada e o livro de Isaías, no capítulo 6, da qual ele perde quem ele ama e ele vê a glória do Senhor. É verdade, pastor, porque a Bíblia diz, é bem claro, no ano que morreu o rei Uzias, ele começa a dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. Ele começa a dizer assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Em outras traduções diz, Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. E o interessante, pastor, é que todos que verem, que conseguem enxergar, buscar a glória de Deus, a primeira coisa que acontece com a pessoa, no fato de Isaías, ele se sente pequeno. Indigno, na verdade. Ele se sente indigno.
ele se sente constrangido com a glória de Deus. Olha que bacana, olha que interessante, pastor. Porque você vai ver que nós almejamos isso, estar mais próximo, estar mais perto de Deus. Mas quando isso acontece, nós entendemos que nós não estamos preparados para a glória de Deus. Na verdade, pastor, é a glória, a misericórdia, o amor dele nos constrange. Nos constrange porque ele é infinitamente mais, muito mais. Muito mais. E o mais lindo de tudo isso é o quê? Quando ele entende o propósito dele, quando ele entende a glória de Deus, quando ele entende para que ele foi chamado, Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem hei de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me. É algo assim que muitas das vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida, porque Ele permite nós vermos coisas, porque Ele permite nós passarmos por coisas, por percas, até por experiências, até com Ele mesmo. Exatamente, pastora. Para que a glória do Senhor venha a ser manifesta, no caso nosso hoje, para que a infinita misericórdia dele venha a ser manifesta na nossa vida. Sem dúvida, pastor, até porque quando Deus levanta alguém é com um propósito, é com algo direcionado. No caso, Deus levantou Isaías para ser profeta e para falar a respeito da sua vinda, a respeito daquilo que ele ia fazer, para o cumprimento de promessa. E não é diferente na nossa vida, pastor Elizabeth, você que está vendo esse podcast. Por que não é diferente? Porque Deus, ele não brinca com o sentimento, Deus não brinca com a chamada. Quem sabe você está até na presença de Deus, mas você está, como diz lá em Apocalipse, no livro da Revelação, você está morno, você não está nem frio e você não está quente. O Senhor diz na sua palavra que vomitar-te-ei. Isaías, ele precisou ter um choque de realidade para ele poder entender que Deus chamou ele para um propósito. E quem tem propósito não pode perder tempo. Quem tem propósito não pode ter uma vida de qualquer maneira. Porque você vai ver que diante da glória de Deus, ele começa a ver a sua nudez. Ele consegue enxergar as suas falhas, as suas transgressões. Ao ponto que ele diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele consegue reconhecer que ele está vivendo uma vida pecaminosa. Mas, pastora Elizabeth, a Bíblia diz que ele era profeta. É alguém que tinha autonomia e autoridade para profetizar diante dos homens, diante dos reis. Mas a vida dele estava em transgressões. Mas quando a glória de Deus é manifestada através do luto, porque a glória de Deus, Isaías só viu a glória de Deus quando o luto chegou na sua casa, quando a perca chegou. O que eu aprendo, pastora? Deus, ele não quer que nós conhecemos a glória dele através da perca, através do luto, através das situações difíceis, do dia mal. Mas ele quer que nós aprendemos com a busca incessante do Espírito Santo. Porque ele dá um caminho, ele dá uma direção para nós hoje, que vivemos pela graça. Diz: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Espírito Santo consolador. Então eu aprendo que hoje nós temos outra maneira de aprender. Nós não precisamos passarmos pela dor. Nós não precisamos passar pelos momentos terríveis. Até porque os grandes mártires, os grandes homens de Deus nos ensinou o caminho. Mostrou qual é o caminho que nós devemos trilhar para nós seguirmos os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o propósito, pastora, se ele não é gerado pelo amor, ele é gerado pelo amor. E tem algo muito poderoso que nenhuma alegria traz. Os maiores aprendizados são gerados no ventre do sofrimento. Exatamente. A maior mudança de caráter é gerada no ventre do sofrimento. Ninguém É algo que eu ouvi dizer e é algo muito profundo, porque o que a gente chama de dor, tristeza, lágrima, Deus, ele usa isso como ferramenta de trabalho para
forte isso aqui. mudar. Olha isso aqui. Para poder trazer para nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Por quê? Isaías iria se posicionar como profeta sem antes ter passado pela dor, pastor? Olha aqui, ele foi entender o propósito dele no capítulo 6. Olha anteriormente como que foi. A partir de aí que ele foi entender e falou, opa, calma aí. Eis-me aqui, Senhor. Onde é mim? Interessante. Quantas pessoas, pastor, estão aí sem entender o que está acontecendo? Um pé no mundo, outro pé na igreja. Só que precisa passar pelo momento da dor para poder se colocar na posição. E tem muitas pessoas que ainda Deus está dando uma oportunidade para poder se posicionar sem passar pelo momento da dor. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas não espere chegar o momento de perder o seu rei Uzias para poder entrar no propósito de Deus. Meu Deus, que profundo. Não espere perder alguém, porque eu sei que é perder alguém que amamos. Mas Isaías é algo maravilhoso porque ele traz uma honra muito grande nas suas costas, né, pastor? Com certeza. Ele teve a incumbência, ele teve a responsabilidade, ele teve a oportunidade de, quando ele pintou esse processo, a Bíblia diz que um anjo do Senhor pega uma brasa com tenaz irado debaixo do trono de Deus, olha que forte isso aqui, e toca nos seus lábios, dizendo, a partir de hoje, os seus pecados e a sua iniquidade são arrancadas, são purificadas. E ele ouve uma voz dizendo, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ele ouve essa voz. Isaías diz, ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amigos, se você pudesse entender o privilégio de você ser um missionário de Cristo, de você ser alguém que pode levar a palavra de Deus, que pode trazer paz, trazer ânimo, trazer regozijo, trazer esperança, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos traz esperança. Porque se você ler um capítulo, se você ler Isaías capítulo 53, pastor, a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele não havia uma formosura nele, para que ninguém viesse olhar para ele e viesse desejar. Então, na verdade, o nosso Cristo, ele não é aquele que é posto de olhos azuis, aquele cabelo longo, de cor clara. Não. O nosso Jesus era uma pessoa que você olhava para ele e você não desejava ele como ser humano. Isaías ele foi incumbido de trazer uma palavra poderosa, a tal ponto que Isaías 53 diz assim, olha, o homem indigno, o mais indigno, o homem de dores, um homem que foi rejeitado. A Bíblia diz que ele, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. A Bíblia dura que pelas suas pisaduras. Isaías 53, 5, 6. Mas ele foi transpassado pelas suas transgressões. Exatamente isso. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. E a Bíblia Todos nós andávamos desgarradamente como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Meu Deus, é muito forte. Se você ler um pouco assim, você vai ver que o Senhor diz assim, e ele tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então eu vejo que Isaías, ele teve essa oportunidade de falar do Messias antes mesmo dele ter vindo, humanamente, né? Fisicamente dizendo. Então Isaías, ele foi alguém que ele precisou passar pela dor, pastor, porque ele foi alguém que ele precisava entender que quem quer viver o chamado, o propósito de Deus, às vezes vai ter que viver aquilo que não queria viver. Porque você vai ver Isaías no capítulo 38, ele tendo que entrar dentro do palácio do rei Zedequias e apontando o dedo
para Zedequias dizendo: olha, Zedequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Zedequias estava com uma enfermidade mortal. Mas depois que Isaías ele recebeu o chamado, ele também recebeu uma autoridade de Deus. Olha que interessante, pastor. Então, ser profeta não é só profetizar chave de carro, chave de casa, profetizar: receba o renovo, receba a vitória, receba a chave do apartamento, receba a porta aberta. Porque os profetas de hoje, eu tenho que falar uma verdade irrefutável aqui, os profetas de hoje só sabem profetizar isso, mas acaba não falando aquilo que Deus manda. Porque na verdade a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então eu entendo, pastor, que para ser profeta, às vezes você vai ter que falar aquilo que você não quer falar. Você vai ter que ir em lugares que você não queira estar. Mas através de você, vidas serão edificadas. Porque a Bíblia vai dizer, pastora Elizabeth, que Isaías, quando ele entra dentro do palácio para profetizar na vida de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias, no mesmo momento, ele olha para a parede e se arrepende. Ele começa a falar para o Senhor, diz: Senhor, lembra-te do tempo que eu andei na tua presença, fiel, vivendo os seus propósitos. A Bíblia diz que o Senhor ouve aquela oração sincera, pastor. Porque se tem uma coisa que move a mão de Deus, é quando você faz uma oração sincera. Simples, mas objetiva. É muito forte isso aqui, pastor. É muito forte. Esse daqui estava no leito de morte. A Bíblia diz que ele ia morrer, que ele não ia viver. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor visita Isaías quando Isaías estava saindo do pátio. E Deus diz para ele: volta lá, Isaías, e profetiza vida agora para ele. Eita! Então entendo que Isaías, ele é alguém que literalmente ele vive a vontade de Deus. Mas Deus mandou profetizar a morte. Mas agora Deus mandou profetizar a vida. Quem vive o propósito chamado de Deus faz aquilo que Deus manda, não faz aquilo que Ele quer. É verdade. Não é verdade, pastora? É verdade, pastor. Sem dúvida. É algo bem doído também, né? Não somos hipócritas aqui, só porque nós estamos com a nossa Bíblia Sagrada e estamos aqui num bate-papo falando da palavra, que nós vamos falar que é tudo mil maravilhas, né, pastor? Exatamente, não é fácil. Porque viver o propósito de Deus é algo muito árduo, é muito difícil, né? Muito dolorido. A chamada de Deus, pastor, ela vem acompanhada de percas, de lutos, de choros, de lamentos, de lágrimas. Você, para viver o chamado de Deus, você tem que abrir mão de muita coisa. Hoje você vê aqui o pastor Luiz Henrique, o pastor Elizabeth, mas nós tivemos que abrir mão de muitos sonhos pessoais, profissionais, muitos sonhos para poder estar vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Mas de uma coisa eu falo sem medo de errar para vocês: coisa maravilhosa é viver no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, pastor Elizabeth, Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Tem lugar melhor para descansar debaixo das asas, na sombra do Altíssimo. Uma das coisas maravilhosas, pastor, é as promessas do Senhor, né? Sem dúvida. E Isaías é rico em promessas. Sim. Em Isaías 49, 15, a palavra do Senhor diz assim: pode uma mãe, né? Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que resta esquecer-se, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos tenho gravado. E teus muros estão continuamente perante mim. Meu Deus. Que Deus é esse, pastor? Que o nosso nome está gravado na palma da mão dele. Ainda que aquela que gerou.
Que é algo impossível, né? Tem algo maior? É algo impossível. Tem um amor maior do que esse? Não é mamãe que gerou? Às vezes eu vejo a pastora em casa, o Benjamin, ele cai no tombo, a mãe larga tudo que está fazendo e vai lá para ver o que aconteceu. Talvez não foi nada, só calou, mas ela fica totalmente preocupada. Ainda que esse amor acabe, ainda que esse amor é deixado de lado, o Senhor tem a sua palavra: eu jamais me esquecerei de ti. Que amor é esse? Que amor incondicional. Esse amor não tem barreiras, esse amor não tem limite. Ontem, numa conversa pessoal com o nosso amigo, o pastor, cantor Dedé de Jesus, ele falou algo citado muito tremendo, que o seu irmão uma vez citou essa frase para ele, dizendo que amor é esse, que ele queria ser atropelado pelo amor de Deus. Ele queria ser esmiuçado. Ele queria ser triturado pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus, ele te abraça, ele te levanta. O amor de Deus, ele te traz aquilo que você um dia jamais sonhou para perto. Ele te constrange. O amor, apóstolo Paulo, ele diz, pastora, que tudo passa, tudo sofre, tudo crê. O amor, tudo suporta. Que amor é esse? Se você for lá aos Romanos para falar a respeito de amor, pastor, você vai ver que a Bíblia diz o que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Romanos 8:31. Ei, que passagem maravilhosa. Você pode comentar um pouco a respeito dessa passagem, pastor? Romanos 8:31 diz que nada nos afastará do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem nada. O pecado, ele pode, né, tentar nos afastar, né, pastor? Mas nada abalará, na verdade. O que a palavra está querendo dizer, abalar, tirar, deixar de existir, isso nada, ninguém pode fazer. E quando nós pecamos, nós nos constrangemos pelo amor de Deus, que é tanto, né? Mas quando nós vemos que o amor de Deus chama o cântaro, né? Quem diria, pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não também como ele todas estas coisas. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é ele quem nos justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. Que amor é esse? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Pastora, que Deus te abençoe. Amém, pastor. Foi muito edificante esse momento aqui, falando da palavra de Deus. Foi Que uma Deus, honra, pastor. bom sempre é minha poder estar aqui junto com você, né? Além de ser pastora, minha adjutora, minha companheira, que divide as lutas diárias, todos os dias. E é um prazer sempre enorme poder estar com você. É um prazer de todo mundo. Graças a Deus. Meus amigos, que Deus te abençoe. Fica ligado até a próxima. Até o próximo podcast. Tem novidade chegando para você aí. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.